como é que opera o índice quando cai a volatilidade, né? Você deve ter visto o pregão nessa sexta-feira, 24 de janeiro, né? O mercado a tarde inteira, chegou a oscilar 200, 250 pontos entre máxima e mínima, né? O que você faz? Não faz nada, muda o lote, muda a estratégia, tá? Eu gravei esse vídeo aqui, tá? Para te dar algumas pistas, tá? Como é que você mede e do que você pode fazer nesses casos em que a volatilidade cai bastante. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Bom, você deve ter visto aí, né, especialmente nesse pregão de sexta-feira, né, pode ter sido um dia atípico, né, pode não ser, que, o mercado caiu demais a volatilidade, tá, bastante, e, muita gente reclamando, e de fato, né, muita gente reclamando, e, o que faz, né? Acho que a grande dúvida é essa, né? O que faz? Você tem uma estratégia, independente, né, do que você faça, eu tenho algumas aqui, né, vou até relistar elas. O que você faz? Tá? O que eu aconselho, né, na verdade, ao longo desses anos, né, não de índice, mas de mercado, tá? O que eu aconselho fazer, tá? Bom, primeira coisa, vem para a tela aqui que eu vou te mostrar um pouco melhor. Bom, eu gosto de fazer, tá? Eu aconselho que você faça também. Você tem um estudo de... Essa não é a única forma de calcular a volatilidade, mas é uma das aconselháveis e boa também, né? É a amplitude que o mercado de índice andou na média, tá? Amplitude eu estou chamando aqui de máxima menos mínima. Não sei se é o índice, mas a forma mais correta de fazer ou não. Tem várias outras formas de fazer, tá? Por hora, tá? Das 9 da manhã, acabando às 5 da tarde, a última hora, né? Das 5 às 6. Tá? De um tempo para cá, o índice está abrindo até 6h30, então não está considerando aqui, nesse estudo aqui, a volatilidade da última meia hora, né? Que é das 6 às 6h30, tá? E esse gráfico tá mostrando a amplitude média das 9 horas da manhã, tá? Que foi de 890 pontos na média, tá? Incluindo o dia 24 de janeiro de 2025, até, se não me engano, meados de 2016. Ou seja, você tem quase 8 anos de dado nesse gráfico aqui, mostrando que tem um formato muito claro ali, né, de amplitude, né, muito mais evidente, né, na manhã, das 10 às 11, que na maior parte das vezes é a janela de Nova York, claro que ela abre 11h30, né, no horário de verão, tá? Mas você tem ali uma clara, né, volatilidade maior, com amplitude maior na abertura, das 10 às 11, né, que é a maior amplitude na média, 1.104 pontos na média, que ele oscila dentro dessa janela das 10 às 11 horas, tá? Que a maior parte do tempo é a hora que abre o mercado norte-americano, tá? E depois você tem a segunda maior amplitude média, 970 pontos, das 11 ao meio-dia, que também você tem uma época do ano ali que você tem a abertura de Nova York nesse horário, né, que historicamente para a Bolsa, aqui tá, só estou falando de índice, tá? Historicamente para a Bolsa tem uma representatividade relevante, tá? E aí, horário de almoço, tá? Geralmente você tem a menor volatilidade do dia, tirando a do fechamento, né? Da 1 às 2, horário de almoço, com 674 pontos de amplitude média, tá? E aí é uma tarde, né, um pouco mais estável em termos de amplitude em relação à manhã, tá? Isso é meio padrão de acontecer. O que eu gosto de comparar, né? Eu gosto de comparar, tá? A linha azul é a mesma, né? E aqui o verde é a amplitude média desse janeiro, medido do dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil do ano, de 2025, até o dia 24, tá? Não está o janeiro inteiro. Tá? E claramente a amplitude média desse janeiro está abaixo da média. Não, o verde está, sim, bem abaixo da média. Você pega a amplitude média da tarde, está 330 pontos, 350, né? A amplitude média dos pontos verdes da tarde. Ou seja, estruturalmente a volatilidade está um pouco mais baixa. Vamos lá, vamos acrescentar um pouco mais. O laranjinha é a volatilidade média do dia 24, dessa sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Ela foi abaixo, inclusive, da média de janeiro, que é muito abaixo da média histórica, tá? E aí tem uma outra consideração relevante aqui, que é a média de todos os janeiros, né? Será que tem uma sazonalidade? Será que janeiro é sempre abaixo da média, né? E esse azulzinho claro aqui é a média de todos os janeiros. Tá? Então, o azul escuro é a média geral, independente do mês, tá? De 8 anos para trás, por horário, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 por aí vai até o fim do dia. O azul claro é a média dos janeiros, tá? De todos os janeiros. O verdinho é a média desse janeiro, tá? Para cada horário. E o laranjinha é a média do dia que eu estou olhando. Foi de fato muito abaixo da média. Então, esse janeiro e esse dia, essa sexta-feira especificamente, tem sido muito abaixo da média. A questão é por quê? Tá? Sinceramente,
vamos lá, não sei dizer, tá? Mas por que é uma pergunta? O fato é a vol tá menor no índice. A segunda grande pergunta é por quê? Não sei te dizer. Não deveria estar, tá? Com toda a instabilidade, com o ruído fiscal, com esse juro longo alto, tá? Deveria estar com uma volatilidade maior. Vamos lá, chutando aqui, para não ficar sem resposta, voltando aqui, né? Chutando um pouquinho. Eu acredito, tá, que seja um pouco disso. Os preços já estão um pouco depreciados no índice. Se você levar em conta, né, várias formas de valuation, inclusive pelo nível dos juros, era para o índice estar um pouco até mais baixo, inclusive, né? Então, mas assim, ele já está a preços deprimidos, tecnicamente, com uma exposição, né? Olhando o grupo que você olha a posição técnica para longo prazo, não tem nada a ver com posição técnica para intraday. Se você não sabe o que é posição técnica, eu vou largar um vídeo aqui embaixo que explica, talvez possa te ajudar a entender um pouco melhor. Tecnicamente, o mercado já cansado em termos de posicionamento, praticamente grande parte dos especuladores expostos na venda. Então é um mercado que talvez, assim, tem pouco para cair em termos de espaço de valuation, claro, dado o nível fiscal atual, dado a foto atual, essa foto sempre pode piorar, tá? Mas dado a foto atual aparentemente barato e tecnicamente, ou seja, o bolso das pessoas tecnicamente já desvantajoso a ter contribuição marginal, lote marginal para poder fazer o índice cair mais. Tá? Aparentemente pode ser isso que está explicando uma vol menor e, obviamente, que período de férias. Mas aí, a média dos últimos 8 janeiros, dos últimos 8 anos, mostra uma amplitude maior em termos de ponto. Então, assim, tá menor do que a média dos janeiros. Tá? Meu chute é esse, tá? de motivo. Tá? E vamos lá. E qual que é o grande erro aqui, né? Acho que é um dos focos do vídeo aqui, o grande erro, na minha opinião. Muitas vezes, né, você tá na dúvida ali de, o que faz, né? Um mercado desse, né? Bom, não opera, ajusta o lote ou muda a estratégia. Geralmente são essas 3 escolhas. Quando a pessoa, né, tem uma visão de mercado, né, um pouco mais míope, ou seja, sempre uso esse exemplo, né? A pessoa que já me conhece está cansado, mas é um exemplo que reflete muito bem, né, o que eu quero dizer. Digamos que a pessoa aborde o mercado por cruzamento de médias móveis, tá? E, esse cara tá ali, ele tem a grande parte do que ele escolhe, a calibragem da média curta e da média longa, ou ele otimiza isso fazendo backtest, não importa, ou ele calibra ganho e perda, e ele calibra lote também. São as coisas que ele pode fazer, calibrar as médias, curta e longa, calibrar ganho e perda em termos de stop, né, quanto vai ganhar, quanto vai perder, né, e calibrar tamanho de lote. Ou, outro grande risco é aí você colocando filtros, camadas que não se conversam. Já falei isso em vídeos aqui do canal também, né? Ah, não, mas, putz, eu não vou entrar, deu esse sinal aqui de compra, mas, putz, o outro indicador lá não está propício, então eu vou ficar somando vetores que muitas vezes não se conversam, mas você vai criando um grande Frankenstein ali, que, né, com coisas que vão filtrando, né, ou qualificando para aquele trade, para aquele cruzamento de médias ser válido ou não. Tá? Aí você cria um grande Frankenstein, um grande problema. E assim, quando você olha o mercado só por essa ótica da média, e você vê o mercado com uma amplitude menor dessa, né, você nem sabe por onde começar, né, o ajuste. Sei lá, o ajuste diminuo as médias, recalibro as médias, exijo menos de ganho, exijo um stop menor, né, ou um stop maior, sei lá. Né, muitas vezes você não enxerga, isso mascara um problema. Qual é o problema? Muitas vezes você está querendo tirar suco de uma laranja que já não tem mais, que já não tem mais caldo. Como? Vem cá de novo. Eu abordo o mercado hoje no índice, tá? No índice, isso aqui não é uma verdade absoluta, mas eu abordo o mercado por oportunidade. Tá? Quem já me viu aqui já deve estar cansado de ouvir eu falando desses 5 grandes grupos, tá? Eu vou repetir rápido aqui. Tá? O primeiro grande grupo é a distorção índice em relação ao preço justo, que eu calculo que não tem nada a ver com aquele IBOV mais juros, que é o IBOV teórico, tá? Que é o índice futuro teórico. Tá? Não é isso, não é assim que eu calculo o preço justo, tá? Por modelagem. A diferença é entre o preço do índice que está na tela e o calculado, tá? dá uma amplitude. Essa amplitude, quando bate em níveis extremos, eu acredito que o mercado está bom para comprar ou para vender, e eu posso fazer isso de forma seca no índice ou de forma travada em valor relativo, que é uma coisa que eu falo pouco aqui, mas posso falar futuramente. Tá? São geralmente duas oportunidades aqui. Tá? A segunda, né? O segundo grande grupo, front running algoritmo low frequency.
Para quem não tem ideia do que eu estou falando, eu vou deixar vídeos aqui embaixo que explicam o que eu estou querendo dizer. Quando alguém muito grande, tá, precisa comprar um lote muito grande ou vender um lote muito grande e faz isso através de escolha de um algoritmo, porque o cara não vai fazer isso na mão. Tá? Geralmente são 5 grandes tipos de algoritmo e eu tento pegar a ligada desses algoritmos, não importa qual deles, e a desligada, o efeito volta, tá? O efeito correção de preço, que é desligada daquele algoritmo, que obviamente deslocou preço, vai causar no mercado. Tá? Quando ele liga, ele causa um deslocamento de preço em favor, geralmente, do que ele está executando. Se o cara está comprando, ele tende a causar um deslocamento de compra, e quando ele desliga, o mercado tende a achar um novo equilíbrio um pouco mais para baixo, quando o algoritmo é de compra. E no caso também, quando o algoritmo é de venda, ele tende a achar um novo equilíbrio, tá, mais para cima. Isso aqui eu explico um pouco melhor, tá, no curso de introdução à microestrutura e à macrofinanças que eu fiz em parceria com a Nelogica, tá? O efeito, né, de incorporação no preço de notícia, o efeito imediato, o efeito momentâneo, tá? O efeito definitivo e o efeito momentâneo, tá? Um equilíbrio, né? O terceiro grande grupo, tá, é as operações em cima do pote da pessoa física, tá? Isso aqui eu calculo fora da plataforma, pego os dados crus e trabalho com o dado cru da bolsa para poder tentar inferir qual que é a posição real da pessoa física, tá? Não dá para olhar pelo saldo, mas dava para olhar 2 anos e meio, 3 anos atrás, hoje não dá mais para olhar pelo saldo da corretora, porque tem diversas camadas atuando dentro da corretora, aquele saldo, ele muitas vezes, ele no começo do dia ele pode refletir a realidade da pessoa física, passou das 9 e pouco da manhã, ele já mistura com um monte de posição de outros caras dentro daquela corretora, né? E, pô, vira um balaio de gato, tá? O quarto grande grupo, operações de scalping, né, que tem assim, diversas aqui, tá? Tem as operações de front running curto, tá? Que você paga na frente do cara, você percebe que tá alguém precisando comprar ou vender. Tem funcionado muito pouco isso aqui no índice. Tem ali, de vez em quando dá, mas muito, muito pouco. Mas tá ali dentro dentro dessas... E assim, várias outras aqui de scalping, que eu nem citei aqui, mas distorções, tá? Eu chamo de distorção qualquer tipo de distorção, então tem um trade muito bom ali das 10 horas da manhã, tá? Que eu particularmente ainda tenho feito pouco, né? Agora tenho feito um pouco mais, mas ainda tenho feito pouco, que o índice ele tem que, né, quando está fazendo a formação de preço ali das 10 horas da manhã para abrir as ações, tá? O índice ele pode estar um pouco solto, ele pode estar um pouco errado em termos de preço, da distância que ele está do Ibov que está para abrir, tá? Porque se ele abrir muito acima, vai dar uma operação que chama financiamento, o mercado vai lá e compra as ações, o basket do Ibovespa, e vende o índice futuro porque ele está capturando uns juros. E se o índice estiver muito abaixo, você pode dar uma operação contrária, que é vender as ações e comprar o índice, para ele poder trabalhar nessa banda neutra de juros entre o futuro e o Ibov. É um tipo de distorção. Esse trade, dependendo do dia, ele dá 2 trades depois da abertura. Ele pode dar, né, dependendo do dia, ele distorce mais alguns pontos, né, depois que abre 10,5, 10,7, 10,10, e às vezes quando tem um ativo muito relevante em leilão, que ele continua, que nem teve em Vale semana passada, né, que Vale ficou 1 hora e pouco em leilão, né, cara, foi maravilhoso. O mercado distorceu absurdamente, foi uma das melhores manhãs minhas nos últimos anos, por conta de uma distorção que o mercado estava ali pouco ligando, né? Grande parte do varejo nem sabe calcular, uma distorção simples, e que o índice estava ali trabalhando com um prêmio, ágil ou deságil, de 100 pontos em relação ao que ele deveria estar. Tá? Porque Vale estava ali travada no leilão, ficou o preço travado no leilão, e o índice meio soltão ali, e muita gente não sabendo fazer, né, colocar o índice no local certo, ou até o Ibov no local certo em termos de preço, dado que é cash and carry, tá? Foi maravilhoso. Então, mas são dias pontuais, mas se você não está ali com o arcabouço para olhar, você não pega. E um trade de score, que parece uma scorinha besta, mas eu faço uma score em cima do cash and carry, tá? E ela tem funcionado muito bem. Tá? Um trade muito curto, por isso que ele está dentro do scalping, mas tem funcionado muito, muito bem. Não adianta ficar só olhando lote tem muito lote na compra no índice. Não é isso que eu estou olhando. Tá? É uma escora dentro da operação de cash and carry. Tá? Um negócio... porque aí sim você está de fato realmente escorado em lote. Tá? E o news trading, que eu tenho feito pouco ultimamente, mas geralmente quando sai notícia, né, melhor ou pior do que o consenso, você tentar pegar a ida ou o efeito volta. Basicamente, é isso que eu busco fazer no índice. Tá? Por que eu falei tudo isso aqui? Tem coisa que em janeiro, desde o fim de dezembro, né, e até o começo de janeiro, não adianta você querer pegar, digamos que você é apaixonado por dar front running em algoritmo, que eu gosto. Tá? Não adianta.
não tem dado, né? Não tem dado essas operações. Ah, por que não tem dado? Putz, gringo desanimando com o Brasil, geralmente gringo que opera através desses, que usa esses algoritmos low frequency, geralmente. Você pode estar com uma posição técnica desfavorável, o mercado pode ter dado um tempo lá fora de alocar de fato estruturalmente no Brasil, tanto compra quanto venda, medo de taxação, não sei. Alguma coisa fez isso diminuir. E tem um pouco de um efeito fim de ano que estruturalmente você tem uma entrada, uma presença de estrangeiro menor no país. Então, assim, não adianta eu ficar tentando espremer a laranja, mudar a calibragem de como eu identifico o algoritmo, ou aceitar uma taxa de participação daquele algoritmo menor para poder capturar esse trade, porque esse trade está raro, ele está acontecendo raríssimas vezes no mês. Não adianta. É diferente de eu querer manipular a média, achar que, putz, eu estava operando com a média de 8 para a média de 20, e achar que se eu manipular agora, usar a de 9 com a de 29 e exigir, né, um ganho menor, um stop um pouco maior, né, não adianta. A média eu consigo mascarar o problema e tentar manipular o meu óculos. Se eu estou operando em cima de um front-running algoritmo e eu entendo de mercado, eu não tenho como mascarar de que aquele cara ele não está executando, ele não está vindo aquela oportunidade, aquele cara não está comprando, né, o dia inteiro vendendo através dos algoritmos que eu busco, TWAP, VWAP, POV, MOC, Implemented Shortfall. E se ele vem numa taxa de participação baixa, descontinuada. Ou seja, resumindo, a oportunidade não está tendo. Não, sim, existe, mas não está tendo, entendeu? Não significa que ela não vai existir, que ela não possa voltar a acontecer. Eu acredito que vai. É uma mudança conjuntural no mercado e não estrutural. Não é que essa oportunidade morreu. Hoje ela não está acontecendo, mas não acredito que ela tenha morrido. Tá? Então, esse é o ponto. Outra coisa, pode da pessoa física, para mim não mudou. Tá? Apesar da volatilidade ter diminuído, né, o quanto tem negociado em termos de fluxo de pessoa física, nas minhas contas não está muito abaixo do que historicamente estava em novembro e por aí vai. Claro, um pouco abaixo, mas não muito abaixo. Né? Se fosse comparar percentualmente, não dá, né? O quanto que reduziu de front-running, o quanto que reduziu de oportunidade do pote da pessoa física, é absurdamente. Assim, aqui reduziu absurdamente, tá? A oportunidade de front-running. O pote da pessoa física reduziu um pouco, mas não muito quanto isso. Tá? Scalp tem dado bastante operação de distorção, tá? E com esse mercado lateral, aonde está o grande ganho? Está na escora. Como o mercado não embala, você pega o mercado da sexta-feira andando 300 pontos a tarde inteira, como o mercado não embala, essas operações contra o movimento de mercado, você apostar que o mercado está sempre tendendo para um ponto médio, né? Ele vai, sobe um pouquinho, cai, volta um pouquinho, sobe um pouquinho e volta um pouquinho. De você não pegar uma embalada, você não pegar uma sequência de 200, 300 pontos para o lado que você quer pegar, né? E o mercado sobe 100, devolve 70. Você fala, caramba, ele não anda. Mas toda hora ele está no zigue-zague, ele não para de movimentar. Mas é um zigue-zague curto, que você simplesmente fala, putz, ele não embala, não embala, não embala. Esse mercado é o mercado de você ficar operando contra, que nem o market maker, é um mercado de escora. Tá? De novo, não é a escora do índice, não adianta ficar olhando só o lote do índice, porque tem hora que ele consome aquela escora, você vai estopar toda hora. Tá? Mas é um mercado que está dando aí, uma oportunidade que está dando de 35 a 70 pontos toda hora. Toda hora. É uma operação que dá para fazer muito no mercado normal volátil, mas em janelas específicas de tempo. Um exemplo aqui. Tá? Um trade de escora. Eu jamais faço esse trade de escora nesse horário. 10, 11 horas da manhã, né? Ou na hora que sai número, né? Quando o mercado está 9h30 da manhã, tendo número nos Estados Unidos, não dá. O mercado vai andar. Às vezes o lote... Tá? Primeiro que, bom, o Ibov nem está aberto para você se balizar no cash and carry para poder, antes das 10, querer fazer esse trade de escora. Tá? Então, primeira coisa, das 9 às 10 já nem daria para fazer do jeito que eu faço. E dali para frente, claramente o melhor horário para fazer ele, com menos amplitude, é do horário do almoço, da 1 em diante. Tá? E tomar cuidado que no finalzinho pode ter uma volatilidade do mercado, tá? Que não está refletida aqui, porque eu tirei a última meia hora. Tá? Então, assim, já é um trade que dá para se fazer no dia a dia, mesmo com volatilidade alta, mas sabendo escolher o horário. Mas agora, basicamente, o que tem funcionado para mim é operacional contra a pessoa física, o pote da pessoa física, as distorções e o trade de escora. Basicamente, para mim. Tá? E distorção em relação ao preço justo,
que tem dado, apesar da volatilidade baixa, mas com uma frequência muito menor. Demora para o mercado distorcer e quando ele distorce, ele demora para voltar ou ele não distorce tanto em termos de ponto. Tá? Você tem que ajustar, né, um ganho em termos de ponto um pouco menor. Mas o clássico, que é dar front running em cima de algoritmo, faz um bom tempo que o mercado não tem dado boas oportunidades, que nem dava, 1, 2, 3 no dia. Tá? Hoje tem dado 1, 2, 3 na semana desse daqui. Tá? O ponto, né, então, aqui do vídeo, né, não é você não precisa fazer exatamente do jeito que eu faço. Talvez você tenha, né, um catálogo de estratégias distintas, que funcionem melhor em mercados de tendência, que funcionem melhor em mercados mais voláteis, que funcionem melhor em mercados menos voláteis. E talvez você não tenha. E talvez você tenha uma miopia, que é o que eu chamo, né, de olhar o mercado através de um óculos que te mostra, em termos de leitura, não significa que você não pode ganhar dinheiro com isso, mas em termos de leitura, esse óculos é míope. Ou seja, você olhar o mercado, criar sensibilidade através de cruzamento de média móvel, por exemplo, não te dá, na minha opinião, não te dá a sensibilidade. Pode te dar dinheiro em fases, mas não te dá a sensibilidade de mercado. Você está com um óculos completamente errado para enxergar a realidade. Ficar espremendo aquilo lá, muitas vezes não é ali. Às vezes aquela oportunidade, ou seja, não existe. Quando você sai dessa cegueira, né, de tratar o mercado em setups e passar a olhar o mercado em termos do que sobra, qual é o meu papel? Eu como autônomo, com toda a limitação que eu tenho de análise, com toda a limitação que eu tenho em termos de velocidade, com toda a concorrência que tem em termos de velocidade no mercado dos HFTs, com toda a concorrência que eles têm, ou seja, em termos informacionais, um caso institucional, tá? Especialmente para quem opera dólar e acha que vai ficar operando como institucional, né? Assim, com toda a simetria de informação, eu da minha casa, com o meu acesso limitado à informação, com o meu acesso de custo diferente em relação aos HFTs no mercado, o que me sobra de oportunidade? O que eu quero tirar do mercado? Quando você faz essa pergunta e começa a entender do resto, que é, puta, me sobra esse tipo de distorção aqui, ó, uma distorção muito clara, e por aí vai. Quando você começa a tratar o mercado em termos de catálogo de fato do que você quer tirar do mercado e não elucubrações de camada em termos de setup, que, de novo, podem funcionar por fases, mas quando elas param de funcionar, teu chão perde. Você fala, beleza, por onde eu começo? Recalibro, faço o quê? Você nem entende por que você parou de ganhar dinheiro ou começou a perder dinheiro. Quando você trata o mercado em termos de oportunidade, do que sobra, você fala, não tá dando front running, eu não vou ficar insistindo nele, não tá dando. Ou eu não tenho outro arcabouço de estratégia e paro de operar aquilo, espero voltar aquilo, ou eu uso outro tipo de estratégia que está capturando o que o mercado está dando naquele momento. E tem fases, cara, que nem tudo que eu falei aqui, tem fases que nenhum disso daqui vai capturar o que o mercado está dando. Porque ele pode estar volátil demais, ou porque, sei lá, mudou alguma coisa regulatória no termo de passar o lote da pessoa física. Pô, de novo, já estou no mercado há um bom tempo, fiquei sem fazer day trade por uns bons anos, voltei e já vi muita mudança em termos do que sobra para uma pessoa física, em termos de capturar do mercado. Algumas coisas elas não mudaram, elas só aumentam e diminuem em termos de oportunidade, ou o risco de capturar aquilo muda ou não, e tem coisa que simplesmente some, e tem coisa que simplesmente aparece do nada, que nem essa operação em cima da pessoa física não existia, tá, há alguns anos atrás. Pelo menos não era capturável, porque a pessoa física era insignificante, né, na maior parte dos mercados. Você não tinha esse trade, passou a ter. Operar em cima de notícia sempre existiu. Teve uma longa fase em que não funcionou, porque o mercado não estava operando notícia. Impressionante. Se o mercado saía payroll diferente do consenso, o mercado não andava, ou andava muito pouco. Né? Em termos de risco-retorno, não valia a pena. Né? E a forma de operar também, isso mudou, né? Porque os HFTs vieram com tudo para cima disso. Então, a forma de operar a notícia é bem... por isso que é um trade que eu não faço tanto. Tá ali no meu leque de estratégias, mas eu te confesso que na maior parte das vezes não é o que eu prefiro fazer. Tá? O que eu tenho feito? Como eu tenho um leque de oportunidades maior, nesse mercado menos volátil, tá? Pessoa física, operar contra ela tem funcionado, pelas métricas que eu uso, e essa escora em cima do cash and carry, que eu chamo dupla escora, tá? Tem funcionado bastante também. Mas também funciona no mercado volátil, se você souber escolher as janelas de horário. Tá? A sacada aqui do vídeo é: olhe o mercado pela oportunidade que você tira. Tenta criar lógica operacional, de novo. Links aqui embaixo dizendo o que é tudo isso que eu estou falando. Tá?
tenta criar lógica, tenta saber exatamente o porquê daquela oportunidade que você está querendo tirar do mercado, para você não ficar preso num Frankenstein, que muitas vezes você nem sabe por onde começar a recalibrar aqueles indicadores para capturar algo que muitas vezes nem existe mais no mercado. E muitas vezes isso é mascarado. Como é que você vai falar, André? O cruzamento de média, como é que ele pode não existir mais naquela oportunidade? De novo, eu nem sei por onde começar. Se eu estivesse abordando o mercado pelo cruzamento de médias, eu não sei por onde começar a ajustar. Porque eu não sei se tem suco ou não para ser tirado dali. Tá? Eu não sei. Tá? Por essa abordagem, eu consigo ver que não tem algoritmo ligando. Eu consigo. Tá? De novo, não significa que eu vou ganhar dinheiro com isso, mas eu consigo diagnosticar o meu problema. Tá? Eu consigo entender aonde, olha, aonde eu estou errando. Entendeu? Esse é o ponto. Espero que tenha ajudado. Tá? Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é bom e mostra mais pessoas interessadas. E o que eu sempre peço, comenta esse vídeo aqui embaixo com algum assunto relacionado ao tema. Se você gostou, se já fazia isso, como é que você está se virando nesse mercado de índice com menos volatilidade, o que você tem feito, o que você não tem feito, o que passou pela sua cabeça, qualquer coisa, porque sou eu, não é ninguém da equipe que responde, que lê e que demora um pouquinho às vezes, mas responde todas as perguntas ou os comentários que vocês fazem lá. Beleza? Abraço, boa semana.